Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora nós vamos para nossa aula 31, que é a revisão e avaliação. Então, na nossa revisão, nós vamos começar a falar sobre os tipos específicos de misturas. Vamos conhecer. Então, vamos lá? Olha aí, vamos ver o que são soluções, suspensões e coloides. Soluções são misturas homogêneas. Então, a gente vai recordar o que seria uma mistura homogênea. É aquele tipo de mistura que apresenta apenas uma fase. Nas soluções existem dois componentes importantes, que são chamados de soluto e solvente. O soluto é a substância que se dissolve. E o solvente, ele é líquido e ele dissolve outras substâncias. E o solvente mais utilizado é a água, tá? Então, falou em solução, já pensa no tipo, de mistura homogênea. E os coloides? São misturas que a olho nu você pensa até que é uma solução. Mas, na verdade, os coloides, eles são misturas heterogêneas. O que seria uma mistura heterogênea? É aquela mistura que é formada por mais de uma fase. Duas fases, você consegue distinguir, as partículas. Nos coloides, nós temos aí as partículas do soluto bem maiores que numa solução. Mas elas, por serem maiores, por mais que sejam maiores, elas continuam, gente, dispersas uniformemente no solvente. E temos as suspensões, que são misturas heterogêneas, assim como os coloides. Eles têm partículas bem maiores de soluto e eles se sedimentam, tá? Essa é uma diferença. Eles conseguem, com o passar do tempo, as partículas se sedimentam e você consegue ver aquela divisão. E aqui nós temos, aqui nós temos um esquema, desse tamanho dessas partículas, que elas podem diferenciar, esses tipos de misturas. Então, observe, no primeiro desenho, que temos partículas muito pequenas, muito pequenas. Essas partículas aí, a gente não consegue visualizar a olho nu, elas não se sedimentam e elas nem podem ser separadas por filtração, tá? E o tamanho delas é de 1 nanômetro. No segundo esquema, nós já temos os coloides. Os coloides, observem aí a diferença, das soluções, elas já têm umas partículas bem maiores. Também elas não se sedimentam, tá? Elas podem sim ser separadas por membranas especiais e também elas, observem que o tamanho dela está entre 1 a 1000 nanômetros. E temos aí as suspensões, Aí a gente já tem a ideia que as partículas são bem maiores, elas se sedimentam, elas podem a gente pode separar esses componentes dessa mistura por processos mecânicos, então, e elas estão acima de quê? De 1000 nanômetros, ok? E no próximo slide, nós vamos ter aí exemplos, de uma solução, água e sal. Exemplo de um coloide, o leite. E um exemplo de uma suspensão, água e areia, tá bom? Os coloides, eles podem ter várias classificações. Eu quero que vocês conheçam esses tipos de coloides. O primeiro, gente, é a espuma, tá? Um exemplo desse coloide é
A clara em neve. Esse é um exemplo de colóide. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, e qual é a diferença, né? Como é que eu identifico que um colóide é do tipo espuma? Aqui, ó, pelo disperso e pelo dispersante. Ou seja, isso depende do estado físico, né, presente, né, no colóide. Se o disperso for um gás ou um líquido ou sólido, ele é uma espuma. Aqui nós temos a fumaça. A fumaça, ele é um tipo de colóide chamado de aerosol, tá? Aqui observe que o componente disperso pode ser sólido ou gasoso e o dispersante pode ser gasoso. O sangue, ele é do tipo Sol, é essa palavra mesmo, Sol. É um colóide, aonde o disperso é o sólido e o dispersante pode ser um líquido ou pode ser um sólido. E temos o gel, gel mesmo, esse colóide chamado de gel. Temos como exemplo o gel de cabelo, e o gel, ele tem como disperso um líquido e dispersante o sólido. E temos uma emulsão, né, a manteiga, que é água e óleo. A emulsão, o disperso é o líquido, o dispersante é o sólido ou o líquido. Aqui tem uma aplicação, né, sobre esses tipos de colóides. Observe que o creme de barbear, ele é um colóide, né? O suco de uva é uma solução. E temos aqui os azeites de oliva também é uma solução. E a manteiga cremosa é um colóide, né? Até uma emulsão, ok? E aí, a alternativa correta é a letra 1 e 4, né? É a letra 1 e 4, tá certo? E temos aqui uma segunda aplicação, né? Observem aqui comigo, gente, que eu tenho uma tabela, né? E nessa tabela eu tenho vários tipos de dispersão ou mistura, tá? Então eu tenho a dispersão A, eu tenho a dispersão B, eu tenho a dispersão C, e observe que eu tenho aqui algumas características, tá? Então ele quer que você identifique quem é a solução, quem é a suspensão e quem é a solução coloidal, tá? Então observe aqui comigo na dispersão A, ou misturar, né? Natureza da molécula. Tem átomos, tem íons ou pequenas moléculas. Na dispersão A, em relação à gravidade, as partículas não sedimentam. E em termos de uniformidade, ela é homogênea. E separabilidade não pode ser separada por filtração. E aí, o que a gente acha que é isso aqui? Isso aqui é uma solução, tá? E na dispersão B, também nós temos aí várias características, né? Aqui, gente, essas características aqui, ela se refere à solução coloidal, ou colóides. E a dispersão C é uma suspensão, ok? Então, a alternativa correta é a letra E. Aqui, ó. Letra E, uma solução verdadeira. B, uma solução coloidal. E letra C, uma suspensão. Agora vamos falar sobre solubilidade, ou coeficiente de solubilidade. É uma propriedade física. O que é solubilidade? Ela vai avaliar a capacidade de um material dissolver outro, tá? Toda substância tem o seu coeficiente de solubilidade. Não é igual o coeficiente de solubilidade das substâncias, são diferentes. E existem fatores que podem influenciar a solubilidade, que seria a temperatura, a natureza das substâncias envolvidas, a pressão e outros. Eu vou dar um exemplo para vocês de coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio.
a uma temperatura de 20 graus Celsius, né? Temperatura ambiente, num recipiente de água de 100 ml. E aí, sabe quanto é a solubilidade dele aí para se dissolver total? É 36 gramas. E do açúcar? Do açúcar, 33. 34 do sal e 33 do açúcar. Estão percebendo que tem coeficientes diferentes? Dependendo da quantidade de soluto que você coloca dentro de um recipiente com água, tá? Você vai ter nomes especiais, é isso, tá bom? Então, quando a solução ela for não saturada, o que significa dizer isso? Que são aquelas em que elas contêm menos soluto, né? Vamos pensar aqui que a gente está adicionando sal. O sal se dissolve a 36, né? 36 gramas. Aí você coloca 15 gramas aí nessa solução com água. Então, você colocou menos solutos. Então, essa tua solução aí, ela é insaturada. Quando você atinge o coeficiente de solubilidade, que é o limite de saturação, né, que contém a máxima quantidade do soluto dissolvido, que no caso do sal é de 36 gramas, aí eu tenho uma solução saturada. Quando você, né, você tem a solução, já tem açúcar e você adiciona mais soluto, tá? E aí forma uma solução saturada, uma solução saturada com coeficiente já passando, né? Que o coeficiente é 36, você coloca aí, vamos dizer, 10 gramas de sal. E aí vocês vão ter uma solução supersaturada, ok? Agora a gente vai falar sobre termoquímica, que é um ramo da química que estuda reações químicas e processos de mudança de estado físico, que envolve troca de energia na forma de calor. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma reação química, combustão. Ela ocorre com liberação de energia. E uma mudança de estado físico, a fusão, quando passa do estado sólido para o estado líquido. Essa fusão, essa passagem de um estado para o outro, ocorre com absorção de energia, ok? Agora a gente vai ao laboratório e a gente vai assistir nós vamos ao laboratório e vamos assistir aí uma reação química que a quimiquinha está realizando. Vamos lá? Então, ela pegou um palito de fósforo e foi ao recipiente que contém álcool. Quando ela colocou, né, o fósforo, essa chama acesa aí, houve aí, né, uma explosão, a gente pode ver aí uma explosão. Isso aí, gente, ocorre por quê? Qual é a química formada? A química formada aí, gente, é o gás carbônico e a água. E essa reação aí, ela ocorre com liberação de energia. Logo, ela é uma reação exotérmica, ok? E agora, vamos ver o que são processos exotérmicos. São aqueles em que a energia, na forma de calor envolvido na reação, é liberada para o meio. As reações exotérmicas fazem demonstrações químicas interessantes. Nós acabamos de ver, não foi isso? Né? Houve ali o quê? Uma liberação de energia. Houve aí, ó, faíscas, houve chamas, né? Houve uma fumaça, teve som e além de calor liberado. Então, esses são as evidências que estão ocorrendo, os processos exotérmicos. Além de reações exotérmicas, na termoquímica também existem os processos endotérmicos, tá?
Reações exotérmicas nós já vimos que são aquelas que liberam calor, né? E o sistema, a gente tem aquela sensação que fica quente, né? Aquece. Já as reações endotérmicas são aquelas reações que absorvem calor. E aí, esse tipo de reação, o ambiente resfria, tá? Essa é a diferença. Uma libera e a outra absorve. Aí nós vamos trazer para vocês aí um exemplo de um processo exotérmico. Observe que é a experiência do vulcão. A experiência do vulcão, gente, ele é um processo exotérmico que envolve a reação do vinagre com bicarbonato de sódio. Essa reação, ela libera o gás carbônico. Sabe essa espuma que a gente está vendo nessa imagem aí? Essa espuma aí, ela é responsável, é o gás carbônico que é responsável por essa espuma aí. E essa reação, ela ocorre com a liberação de calor, ok? Agora vamos para o conceito de processos endotérmicos. É qualquer reação química que absorve calor de seu ambiente. A energia absorvida fornece energia de ativação para que a reação ocorra. Uma marca registrada desse tipo de reação endotérmica é a sensação de frio, ok? E aonde podemos encontrar, né, esses processos endotérmicos? Quando você dissolve sal na água, a fotossíntese é um processo endotérmico. Quando você está na cozinha, cozinhando um ovo ou assando um pão, é um processo endotérmico. E a evaporação da água também é um processo endotérmico, ok? E agora nós vamos aplicar esses conceitos. Temos aqui 3 situações. A primeira, né, situação é a queima do palito de fósforo. A segunda é a fusão. E a terceira é a fotossíntese. Então, nós temos aqui 2 reações químicas. A primeira é a queima do palito de fósforo. E a outra reação química é a fotossíntese. E nós temos uma mudança de estado físico, que é a fusão. É quando nós temos uma matéria que está no estado sólido, ele passa para o estado líquido. Aí nós temos até uma imagem do gelo, né? Então a gente pega um pedaço de gelo, coloca em cima de uma mesa, e a temperatura ambiente ali, com o passar do tempo, a gente vê que ela está derretendo, né? O gelo está derretendo. Tá bom? É um processo físico. Aí ele quer saber quais são, né? A primeira questão diz assim, ó. Qual o processo representado pela imagem 1? Toda queima, tá? Toda queima, lembre-se disso. Toda queima de qualquer coisa, qualquer material, ela ocorre com liberação de calor. Então, eu posso dizer que aqui é um processo exotérmico, ok? Processo exotérmico porque ocorre com a liberação de calor. A fusão, que é um processo físico, ele é um processo endotérmico, tá bom? Ele é um processo endotérmico. Por que ele é um processo endotérmico? Porque ele ocorre absorvendo calor. E a fotossíntese é uma reação, né, no qual a planta ela absorve a energia solar do sol, né, para fabricar o seu alimento. Esse aqui é um processo endotérmico.
Ok? E assim terminamos a nossa revisão de hoje.